Olá pessoal, Ruth Almeida aqui da Eu Expert e hoje, no domingo, a gente trata de assuntos que não são relacionados a negócio, são relacionados à pessoa. Então, algumas vezes no domingo eu vou trazer esse quadro aqui e se você interessa, a gente fala aqui durante a semana sobre marketing digital, sobre lançamento digital, sobre vendas e no domingo a gente trata sobre assuntos relacionados a pessoas. Hoje a gente vai tratar sobre Olá! 3 poderosos hábitos para você implementar aí durante o seu 2021, que vai fazer o seu ano ser muito melhor, sem dúvida, com certeza, verdadeiramente. Eu sou a Ruth Almeida e no domingo, tá? Para quem já me conhece, para os experts aqui na agência, no domingo a gente não tem o hábito de tratar sobre negócios, mas eu queria, né, um projeto aqui da gente trazer alguns assuntos relacionados a pessoas, como melhorar a mentalidade, como implementar alguns assuntos que, de fato, a gente já usa e que vai ter um resultado positivo aí, afinal de contas, tudo funciona movido a pessoas. Então, a gente vai trazer alguns assuntos aqui que a gente acredita, que a gente aplica e em prol de a gente se melhorar como pessoa, como ser humano, beleza? Então, nós vamos falar desses 3 hábitos poderosos para que você consiga fazer um ano melhor, para que você consiga ser aí uma pessoa melhor. E o primeiro desses hábitos, e o que eu vou trazer aqui, gente, são coisas que a Ruth já faz, tá? São coisas, muitas vezes, do meu cotidiano, que eu já tenho o hábito de fazer há anos e que eu consigo aí, sem dúvida, ter um equilíbrio melhor relacionado a controlar todos os assuntos aí relacionado ao meu pessoal, aos negócios e conseguir um equilíbrio aí entre essas áreas, tá bom? Um dos primeiros hábitos é dividir o tempo com sabedoria. Então, tem um lado que você precisa dividir o seu tempo com sabedoria. Do contrário, você vai acumular o que? Muito estresse. Você vai acumular, muitas vezes, perder ali a amizade, talvez, da sua família, talvez a sua mesmo, né? Então, enquanto pessoas, nós precisamos buscar esse ponto de equilíbrio. Né? É um treinamento que eu fiz, a gente tem uma linha, um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio ele está relacionado em 4 partes. A parte 1 seria o seu pessoal, né? Então seria o EP, que é o seu quadrante pessoal, o seu equilíbrio pessoal. E no segundo quadrante consta aí o EF, que é o seu equilíbrio familiar. E existe o terceiro, que é o EE, que é o seu equilíbrio espiritual, e o quarto, que é o seu ET, que é o seu equilíbrio junto ao seu trabalho, junto às suas tarefas. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio para que a gente consiga aí se manter bem, principalmente durante essa vida tão corrida. E quem trabalha com a internet tem um desafio ainda maior, porque na internet tudo é muito rápido, as informações são muito rápidas, tudo que você quer, você tem de uma forma muito rápida, e se você não tomar cuidado, muitas vezes você sai do mundo da internet e você leva isso, querer cobrar isso das pessoas, muitas vezes da sua família, tá? São as pessoas que estão ali próximas de você, ou muitas vezes a não tolerância com outras pessoas. Então, a internet, ela gera muito isso. Gera muito a questão de você ter as informações de forma muito rápida, e se você passa um tempo muito grande ali, quando você sai, que você vai voltar para a realidade, você quer que as pessoas funcionem na velocidade da internet, na velocidade do tempo. Então, é algo que a gente precisa controlar muito bem, porque senão a gente aí não encontra o nosso ponto de equilíbrio, que esse ponto de equilíbrio, ele fica dentro dessas 4 áreas que eu já citei, tá? Vai ficar gravada, tá? O pessoal aqui tá perguntando, vai ficar gravada assim? A outra live eu não gravei, mas essa eu vou deixar gravada assim, tá? E aí, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio.
tá? Para que a gente consiga aí desenvolver hábitos. E hábitos não é uma coisa que você vai desenvolver do dia para a noite. Você precisa persistir, né? Pelo menos trabalhar nele 25 dias. Quando você trabalha um hábito 25 dias, né? Em algumas ações que você faz por 25 dias, elas vão gerar um hábito. E assim, você cria um novo hábito. E como é que você se livra de um hábito ruim? Somente colocando um novo hábito no lugar. E à medida que você faz isso, você consegue aí criar novos hábitos. Então, essa live é especificamente para isso, visto que a gente não trata de negócios aqui no domingo, beleza? E aí, eu vou trazer para vocês aqui a questão do que eu faço, de quais são os hábitos e de como que me ajuda, como que eu otimizo meus resultados aplicando esses hábitos diariamente, tá? Então, você precisa aí, ó, por exemplo, para que você consiga ter um hábito aí equilibrado, que você consiga, para que a Ruth consiga fazer isso, para que não vá sobrecarregar lá no meu pessoal, não vá sobrecarregar no meu trabalho, eu tenho algumas coisas que eu sigo, tá? E uma delas que eu sigo, que é um hábito da Ruth, é usar o hábito de descarregar a mente, tá? Descarregar a mente no papel. Então, por exemplo, se a minha semana vai começar amanhã, é muito bacana você já ter, né, tirar todas aquelas coisas que você pensa ali, que você vai realizar na semana, e você colocar isso no papel. Por quê? Quando você faz isso, você consegue dormir melhor, você vai conseguir diminuir a ansiedade, tá? Principalmente as pessoas também que trabalham com a internet, de novo. A internet tem uma velocidade muito ampla e as pessoas funcionam muito menos veloz do que a internet. Então, se você trabalha muito com a internet e muitas vezes você não controla, você vai querer que as pessoas ao seu redor funcionem na velocidade da internet e aí vai dar conflito, tá? E uma vez que você descarrega tudo que está ali na sua mente, você coloca em um papel, duas coisas vão acontecer. Você vai estar melhorando, tá? O seu estado mental, a sua mentalidade, e você vai estar fazendo com que seja mais propício aquelas coisas que você anotou, elas se realizarem. Então, essas duas coisas nesse hábito, tá? Que a Ruth fez. Ah, legal, tem gente dizendo que já está fazendo isso é muito bom, tá? Muito bacana. E aí a gente faz isso. Quando a gente faz isso, essas duas coisas, elas tendem a acontecer. Número 1, você deita e dorme mais em paz, tá bom? E tende aquelas coisas a acontecer, porque você tirou da mente e colocou no papel. E aí, o preço de não fazer isso é você acordar na segunda-feira muito estressado, é você ter uma mente super, hiper estressante, é você estar com a SPA, que é uma síndrome, né? Que você vive acelerado ali, você vive no 220. Por quê? Porque você não fez essa atividadezinha. E isso é muito bacana e a Ruth usa já tem algum tempo, é muito bom. Verdadeiramente, porque você vai ali já criar o seu segundo hábito, tá? Que eu falei em 3 hábitos poderosos que eu ia fazer que eu ia trazer aqui para que a gente pudesse melhorar aí durante 2021. Isso são coisas simples, né, que muitas vezes parece muito simples, mas que tem um poder muito grande, gente, muito grande mesmo. Porque muitas vezes as pessoas nesse conflito, que elas não têm esse equilíbrio, acabam esquecendo de fazer algo. Isso mesmo, Solange. E que você esquece, e muitas vezes o preço de esquecer algo é o quê? Às vezes é muito alto, né? Às vezes o preço, por exemplo, uma experiência que eu já tive aqui, foi uma vez, para você ver o preço de você não ter um padrão, não ter alguns hábitos definidos, tá? Não saber o que você está fazendo e acaba com a mente bagunçada. Eu fui levar minha sobrinha no circo, tá? Fui no circo, levei a menina no circo, e a minha sobrinha, se eu não me engano, tinha 3 ou 4 aninhos. O que acontece? Eu fui pro circo com a menina e cheguei em casa sem a menina.
E aí, quando eu me dei conta que eu cheguei em casa, então assim, eu vivia esquecendo as coisas. Então, quando você chega a esquecer uma pessoa, aí você vê que o negócio está grave, você precisa criar novos hábitos. Então, por que que acaba que você esquece? Por exemplo, chave de casa, o telefone, vai sair para jantar, deixa o telefone, vai em algum canto, esquece a chave, esquece o óculos. Quantos óculos a Ruth já perdeu por conta que vai em um canto e sai deixando as coisas? Então, isso é sinal de desordem, de desorganização da mente, porque você não tem uns padrões, você não faz isso, você não está naquele local onde você está naquele momento. Você está ali, mas a sua mente está a 1000 por hora. Então, isso é algo que a gente precisa, de fato, organizar. Quando você faz esse primeiro hábito, que você toma esse hábito de descarregar, né? É uma atividade que eu chamo descarregar mente papel, é que você tira da mente e põe no papel. Então, você vai entender que vai melhorar muitas coisas. Então, já tem gente aqui dizendo que faz isso, que é muito bom. Então, comece a implementar também esse hábito aí para o seu 2021, que você vai ver uma melhora significativa, se você é como a Ruth, tá? Que andava esquecendo as coisas por todo canto. E aí, quando eu vi que eu estava esquecendo gente, aí o negócio pegou. Beleza? E aí a gente precisa, de fato, procurar um meio de melhorar. Você só melhora hábitos ruins, trocando eles por hábitos bons. Então, isso é fato. E aí, nessa mudança de hábito, eu também desenvolvi, tá? Estudando alguns padrões. Então, muitas vezes, para você desenvolver um hábito, é preciso você criar alguns padrões. E eu criei o hábito de criar padrões específicos. Por exemplo, mas os padrões da Ruth, que eu vou compartilhar aqui, muitas vezes não vai ser os seus padrões. Muitas vezes você vai precisar criar os seus padrões, porque muitas vezes, para a Ruth dá tempo, mas para mim, muitas vezes que tenho 3 filhos, que tenho 2 filhos, que tenho que cuidar da mãe, que tenho que cuidar do pai, que tenho que cuidar de idosos, não é possível. Então, o que eu vou compartilhar aqui é o que eu faço, considerando que eu criei o hábito de criar os meus padrões pessoais e considerando que você vai criar também os seus padrões. Deixa eu ver aqui os comentários, sejam bem-vindas aqui no Instagram, tá? E a gente precisa fazer isso de fato, tá bom? E aí, eu vou compartilhar com vocês o que eu faço, alguns padrões que eu tenho o hábito de criar. Um dos padrões que a Ruth tem o hábito de criar. Então, eu desenvolvi uma série de padrões. O que acontece quando você tem padrões definidos? Você consegue aliviar sua mente, porque a sua mente, ela vai economizar energia, porque ela já tem meio que definido algumas coisas, alguns hábitos. Então, ela já vai economizar energia, porque ela não vai precisar trabalhar para criar novos hábitos, novas resoluções ali na hora, tá bom? Como é que você diz? Gente, eu não sou profissional da área, Nadia, mas eu tenho gente muito boa e eu estudo bastante sobre o tema porque eu gosto, tá? E depois eu vou trazer aqui o Dr. Jailton, que ele trata especificamente desse tema e ele é uma pessoa, né, muito bacana, que, nossa, é muito bom conversar com ele. E aí, alguns padrões que a Ruth criou. Número 1, o banho de manhã cedo. Isso já é um padrão, a minha mente já tem. Ruth, sim, tá? Muitas vezes você acorda, você não toma aquele banho de manhã cedo, você não consegue ativar sua mente para que você consiga. E nesse banho não é só um banho, é um banho onde eu faço o quê? Onde eu mentalizo e eu agradeço. Tá? Porque muitas vezes você vai só tomar um banho, não é só tomar um banho. Você mentaliza seu dia e você agradece. Agradece por a noite, agradece pela oportunidade de você ter um dia todinho ali à sua disposição. Muita gente, né, foi à meia-noite para o hospital, talvez nem voltou, tá? E aí, você começa assim, né? Esse é um padrão da Ruth. Então, isso eu já tenho na minha mente. Banho, mentalizo e agradeço, logo de manhã cedo. E aí, eu começo o quê? Um outro padrão da Ruth. Eu não ligo às redes sociais, eu não acordo. A minha primeira atividade ao acordar é o quê? Fazer uma oração, independente da sua fé, tá? Deixa eu ver aqui os comentários do Instagram. Independente da sua fé.
Primeira coisa que eu faço, fazer uma oração de agradecimento, tá? Então, a primeira coisa que eu faço não é ligar o celular, não é ligar o celular. Porque acaba que, se você faz uma experiência, um dia você vai lá, você acorda e você liga o celular e vê o seu tempo. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu estou muito estressada, eu não tenho tempo para nada. E acaba que se atrapalha todas as tarefas de casa, atrapalha muita coisa, atrapalha com as crianças. Por quê? Porque muitas vezes não organizou o tempo, não tem um padrão de organização para o tempo. E aí, a primeira tarefa, você vai lá, você faz o teste, você liga o celular na hora que você acorda, aí você já vem as notificações, ou muitas vezes nem desliga, hein? Ou muitas vezes nem desliga a internet ao dormir. E aí você vai lá, já vai para onde? Para as redes sociais. E aí você vai indo. Quando você vê, já está na hora de ir para o trabalho. E aí você não conseguiu muitas vezes nem comer, nem fazer as atividades que você precisaria fazer, nem ler alguma coisa, nem cuidar, e aí você começa já embaralhado porque não organizou o tempo. Então, é um padrão da Ruth. Eu não ligo às redes sociais, eu não ligo mesmo, muito raro eu ligar às redes sociais antes de eu seguir alguns outros padrões que eu tenho já definido. Isso eu já tenho na minha mente, tá bom? E aí, eu tenho hora para eu ligar às redes sociais, tá? Eu tenho hora para eu ligar às redes sociais. Quem me conhece sabe disso, que eu tenho hora, porque muitas vezes, se você não tem uma agenda definida, acaba que você vira a agenda dos outros. E aí você tem outras coisas para fazer. A sua vida não é só as redes sociais. Você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida familiar, você tem uma série de outras coisas que você precisa dar ênfase, que você precisa focar e que você precisa estar ali presente. E aí, o que acontece? Eu não ligo as minhas redes sociais logo que eu acordo. Eu primeiro tenho os padrões a seguir, eu faço esse exercício que eu falei para vocês, tá? Do banho, que eu mentalizo e agradeço. Depois, o que eu faço? É o momento de eu me esticar, tá? Geralmente, eu me estico antes disso, a hora que eu acordo, eu já faço um alongamento. Por quê? Principalmente a gente que trabalha muito na internet. Vai dizer que você não vai fazer um alongamento, que você não vai cuidar de se esticar antes de que você vai, porque o braço dói, o dedo dói, as costas dói, os joelhos dói de ficar sentado muito tempo. Então, se você não tem isso, esse padrão, esse hábito, ou se você vai caminhar muito, eu indico fortemente que você faça o hábito de você se esticar, de você se alongar, de você se mexer. Isso já ativa a sua mentalidade, o seu mindset. Isso já ativa, já ajuda demais. E aí, o que eu faço? É momento de eu me esticar e depois eu vou lá no banho, mentalizo e agradeço. E aí eu volto, tá? Para poder fazer os padrões ali da Ruth. Ruth, mas talvez para mim não é possível porque eu tenho as crianças, para você é mais fácil. Crie os seus padrões dentro da sua realidade. Faça os seus padrões. O que você pode fazer de padrões para que ajude você mesmo nas suas atividades? Tá? Talvez desligar o celular e ligar ele só em determinada hora depois de você fazer as atividades mais importantes seja algo que vai te ajudar bastante. Talvez seja um hábito muito bom para que você consiga aí otimizar o seu tempo e ter melhora significativa no seu ano de 2021. Tá bom? E aí, depois, antes de eu ligar as redes sociais, eu costumo fazer o quê? Porque se eu estudar as escrituras muito cedo, por exemplo, se eu estudar algum livro ou alguma coisa que eu gosto de estudar cedo, muito cedo, eu durmo. Então, eu faço isso depois que eu já me ativei. E aí, eu vou lá, faço um estudo, tá? Dentro da minha área espiritual e dentro da minha área secular, que eu também gosto de ler outros livros, tenho meta de ler outros livros durante 2021. Então, talvez para você, seja ler alguma coisa dentro do que você acredita, dentro da sua religião, mas é preciso que você fortaleça sim, porque a vida não é só trabalho, não é só família, não é só você, existe muito mais além, tá bom? E aí eu inicio ali, eu faço isso, a hora que eu tô no espelho, eu faço uma conversa com a Ruth, então é muito bacana, se você ainda não faz, experimenta fazer isso amanhã mesmo, experimenta fazer uma conversa com você mesmo, uma conversa franca sobre as suas metas, sobre a sua projeção, sobre o que você agradece, sobre o que você aprendeu, tá? Converse. Muitas vezes você não tem tempo de conversar com você mesmo, e muitas vezes falta coragem de conversar com você mesmo.
Como é que eu sei disso? Já passei. Muitas vezes você, por um motivo ou outro, não tem a coragem de conversar com você mesmo. Então, experimenta isso. Experimenta conversar com você mesmo. Tira esse tempo. E aí a Ruth tem outros padrões. A Ruth tem outros padrões aqui, por exemplo, de tirar um tempo para meditar. Muitas vezes, quando todo mundo quer, tá? Muitas vezes, quando todo mundo quer, a Ruth tira um tempo para poder avaliar isso. E aí, a gente acaba que você começa a organizar os seus padrões. Quando você organiza os seus padrões, a sua mente agradece muito, tá bom? E aí sim, depois de fazer todas essas coisas, eu vou ali para minhas atividades profissionais dentro do meu ponto ET, né? Que é do meu ponto de trabalho, que é dentro da minha atividade profissional. E aí eu vou então para essa área. E aí por onde que eu começo? Eu começo por as atividades que me consomem mais energia, por aquelas atividades que são mais difíceis, tá? E aí você começa a trabalhar dentro dessas atividades que são mais difíceis. Por quê? Porque você já tem uma energia melhor ali, naqueles minutos ali, naquele tempo da manhã. E aí você começa isso. Aí tá. E aí, dentro disso, quais são os padrões da Ruth? Qual foi um hábito bom que eu adaptei e que eu também, tá? Já indico que você faça. Tomar água, tá? Tomar água. Então, toma bastante água. Muitas vezes, se a gente não organiza desde aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, desde o primeiro hábito que eu falei, se a gente não tem uma organização dentro disso, você não vai conseguir ter tempo nem para comer, quanto mais para tomar água. Porque você esquece, porque você vive sem tempo. E aqui, para nós, Deus deu 24 horas para você, para mim, para todo ser vivente, tá? Que existe hoje. Você também tem 24 horas. Muitas vezes o que falta? A organização desse tempo. Você criar padrões que vão te ajudar, que vão trabalhar para você dentro das suas tarefas. Então, você precisa fazer isso. Você precisa criar esses padrões. E aí sim, aí você vai conseguir trabalhar a favor da sua mente. E você vai ficar uma pessoa menos estressada, tá? Porque quando você não consegue organizar suas tarefas, você tende a ser assim, o estresse vive em pessoa. Porque você não consegue organizar e você sente que falhou em alguma coisa, e muito disso está ligado lá com aquela coisinha que eu falei, de lá do início da manhã, você fazer algumas coisas que elas vão influenciar lá no final do teu dia. Então, a Ruth, por exemplo, desenvolveu o hábito de tomar água, vai te ajudar demais. A tua saúde vai agradecer, a tua mente vai agradecer, enfim, vai te ajudar demais. O que mais que é um padrão da Ruth? É um padrão da Ruth desligar o celular, né? As mídias, porque o meu celular não desligo, mas desligar as mídias às 10, no máximo às 10. É um padrão da Ruth. Muitas vezes eu passo, sim, muitas vezes eu passo, mas eu sei que é um padrão meu, tá? Então, eu já tenho isso como hábito. E como é que a gente vai adquirindo esse hábito? Praticando ele por 25 dias. Quando você pratica ele por 25 dias, né, algumas determinadas ações, você tem um novo hábito. E aí, esse novo hábito da Ruth já me ajuda o quê? Ao sono, tá bom? Já me ajuda a ter um sono melhor. E aí, quando você dorme melhor, Ruth, mas a minha realidade é diferente, eu tenho criança, eu sou mulher, eu sou homem, eu preciso trabalhar até mais tarde, a minha cidade às vezes é engarrafamento, tá? Mas cria os seus padrões dentro de que você é uma pessoa e de que você precisa ter padrões bem definidos para que você consiga ajudar a sua mente, ajudar a reduzir o estresse, que isso vai fazer um bem danado para você mesmo, para a sua família, tá? Para a sua área espiritual e para o seu trabalho, porque quando você tem menos estresse, você tende a ter um ponto de equilíbrio em todas as áreas da sua vida, você ser uma pessoa mais equilibrada. E hoje em dia a velocidade das coisas são muitas coisas. Se você não tomar cuidado, você não dá conta. Verdadeiramente você não dá conta.
Então, crie padrões dentro da sua rotina. Isso é muito bacana, você desenvolver padrões e você ser fiel àqueles padrões, tá bom? Porque depois, se você não é fiel àqueles padrões com você mesmo, chega uma hora que você perde a confiança da sua própria pessoa. E aí, como fica? Então, tenta seguir aqueles padrões dentro do que você consegue e vai ajustando até que fique bom para que esses padrões, esses hábitos, eles se tornem legal e se torne melhor para que trabalhe para você aí durante 2021, tá? O terceiro hábito que eu prometi falar para vocês aqui é viver em tempo real, tá? Então eu crio alguns padrões, alguns nomezinhos para eu me lembrar. O que é viver em tempo real, Ruth? Sabe, os pontos de equilíbrio que eu falei lá no início, sua área pessoal, o seu ponto de equilíbrio na família, o seu ponto de equilíbrio no trabalho, o seu ponto de equilíbrio na sua fé, na sua área espiritual? Pois é, aí onde mora o segredo, tá bom? Onde mora o segredo. Por exemplo, tem muita gente que está aqui no seu momento pessoal e ele está com a cabeça a mil. E tem muita gente que está aqui com a família, gente, e ele está com a cabeça a mil. Então, viva, isso vai fazer um bem danado para você mesmo, para sua mente e para o resto das áreas. Por quê? Viva em tempo real. Por exemplo, se você está com a sua família, se você saiu para ir para sair com a sua família, a gente aproveita aquele momento, desliga o celular, tá? Conversem. Hoje as pessoas não conversam mais. As pessoas não conversam mais. Não tem. Você vai numa pizzaria e o que acontece? Tá lá a família inteira, cada um no seu dispositivo celular, atrelado a uma telinha, e não conversa mais com o outro. E por conta disso, a gente desenvolve aí uma sociedade fraca mentalmente, porque não tem mais conversa, não tem mais o contato humano. Então, se você vai na pizzaria, eu indico fortemente, esteja na pizzaria. Ah, quero tirar foto, tudo bem, mas desliga as redes sociais, aproveita o momento, tá bom? Muita gente vive de fantasia nas redes sociais, mas no final tá sozinho, ó, em casa, trancado, sem... Tá? Então, aproveita a sua família. Deixa eu ver se tem comentários aqui referente a isso. Então, aproveita a sua família. Tá? Aproveita, viva em tempo real. Em que tempo você está? Tá um tempo de sair com a família? Estou. Então, esse é o meu tempo de sair com a minha família. Eu estou presente no momento. A sua mente vai entender. Porque senão fica uma briga. A sua mente não sabe o que é. Então, acaba que você não tem um padrão. Então, é um padrão da Ruth. Tá bom? Por exemplo, no domingo é um padrão da Ruth não tratar de negócios. É um padrão da Ruth dentro da fé que a Ruth acredita. Então, não trato de negócio no domingo mesmo, é um padrão. Você precisa ser fiel aos seus padrões e você precisa buscar viver eles. E aí você vai ter muitos benefícios por isso, tá? Se é um padrão seu, se você criou um padrão, por exemplo, de ir na pizzaria, você desligar o celular para que a sua família, tá? Desfrute da sua companhia, para que você consiga ouvir o outro. Muitas vezes você pode evitar coisas, né? Muitas vezes as pessoas andam muito em depressão hoje. A depressão, a ansiedade, coisas que antigamente existiam, mas eram menos, porque as pessoas conversavam mais, as pessoas se fortaleciam com pessoas muito mais, como seres humanos. Então, esse contato humano é muito bacana. Então, esteja em tempo real na sua área pessoal e na sua área familiar, se é o caso, quando você vai sair com a sua família. Dedique tempo para isso. Tá bom? Então, o bem mais precioso que nós temos é tempo. Tempo é um bem muito, muito precioso. E quando você despende o seu tempo com coisas mais importantes, com coisas muito importantes, que é a sua família, muitas vezes ouvir um amigo, tá? Ó, quer ver a Ruth brava? Deixa a Ruth, por exemplo. Ah, eu vou conversar com uma amiga, ou ver uma amiga me visitar, e chegar a amiga ficar ali no telefone. Gente, sério. Eu não dou conta, porque eu acho que a gente precisa de respeito, e respeitar o outro também é um tempo. Ou a mesma coisa, você vai conversar, né, com uma pessoa, com idoso, você precisa ter um tempo. Então, viva em tempo real, porque muitas vezes, talvez, mais tarde, isso vai fazer muita falta, tá bom?
Dentro desse tempo real, por exemplo, o que eu, dentro ali de alguns padrões que eu tenho definido, que eu dei ali de hábitos, né, criar padrões, o meu celular, ele não toca, tá? O meu celular, ele não toca. Por que o meu celular não toca? E muita gente fica chateada, fica zangado, porque o celular não toca. Por que o celular não toca? Porque, gente, ó, se eu tô fazendo uma live dessa agora, tá? Eu tô transmitindo aqui no Instagram e tô transmitindo aqui no YouTube. Transmitindo no Instagram e no YouTube. Então, o que acontece? Por que o meu celular não toca? Porque se o meu celular, se eu não tiver o padrão de eu desligar o meu celular, de eu colocar no modo avião enquanto estou fazendo essa live, sabe o que vai acontecer? Ele vai tocar, ele vai interromper. Qual que vai ser a minha atitude? Vai ser atender o celular, vai ser desligar aqui da live e depois, para eu voltar, eu vou despender mais energia mental para que eu retorne porque eu estou fazendo. Isso acontece também no trabalho. Então, se você está vivendo em tempo real, você precisa estar ali. Se eu vou digitar uma copy ou um texto para um cliente, eu deixo o meu celular virado, porque até as notificações, que o meu não tem notificações também, porque eu tenho um padrão. A hora que eu terminar de fazer aquilo que eu estou fazendo, eu estou vivendo em tempo real. Aí o que eu faço? Eu vou lá e olho o celular, quem ligou, quem mandou mensagem de WhatsApp, porque muitas vezes você está ali e aí você saiu daquele texto que você estava digitando, daquela ideia que você estava digitando, e aí você foi para o celular. Chegou a notificação do WhatsApp. Quando chega lá, o quê? Muitas vezes um grupo que não tem nada a ver, ou então uma ligação de uma operadora, de qualquer outra coisa que não esteja, e ali era o seu tempo real de você terminar aquele, então você saiu dali, você perdeu energia, você perdeu o foco. Para você pegar sua mente e voltar novamente, pode fazer esse experimento aí. É mais uma energia gasta. E aí, é mais um tempo gasto que você chega muitas vezes no final do dia, e você fala, olha, eu trabalhei e tenho a sensação de que eu não fiz nada. Então, crie padrões, tá bom? Esteja em tempo real, esteja em tempo real. Se você está em tempo real, por exemplo, você está na igreja, você está pensando lá fora, no trabalho de amanhã, não. Pô, eu estou aqui na live, então qual que é o meu tempo real? É que eu estou aqui agora fazendo um trabalho na live, eu preciso estar aqui. Uma vez eu perguntei para um médico, né, que é cliente, e na verdade eu não perguntei. Eu trabalhava com consórcio, e aí eu fui até o banco resolver um assunto com ele do consórcio dele, que ele queria a nossa orientação. E eu fui com ele. E aí, quando chegou lá no banco, tá? A gente chegou 1 da tarde, mais ou menos 4h30, a gente ainda não tinha sido atendido, porque precisava ligar lá para o Itaú, resolver meio mundo de coisa, a gente não estava conseguindo. E eu ia lá pacientemente, cantando, tranquilo, como se nada tivesse. E eu cheguei lá 1h da tarde, tá? Eram quase 5 e a gente ainda estava lá. E eu perguntei para ele, mas o senhor não está nem um pouco estressado, preocupado? Ela falou, olha, é o seguinte, quando eu entro para a sala de cirurgia, eu não tenho tempo, eu vou fazer especificamente aquilo. Então, eu preciso estar dedicado àquilo ali que eu vou fazer. Hoje, eu saí para que eu viesse aqui no banco resolver o meu problema. Então, eu estou feliz aqui e eu estou nesse momento. Então, eu aprendi muito, uma lição muito valiosa, tá? Para mim, fortaleceu mais ainda esses meus padrões, que de fato a gente precisa viver em tempo real. E assim você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa mais organizada, ser uma pessoa que segue padrões. Uma vez que você segue padrões, você tende a ter uma melhor performance, uma melhor mentalidade e um melhor desempenho, tá bom? E um melhor equilíbrio nessas 4 áreas que eu citei aqui, beleza? Deixa eu ver os comentários aqui. Pessoal, sejam bem-vindos. A gente tratou aqui de pessoas nessa live, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar com vocês. Que vocês possam definir padrões, que vocês possam fortalecer esse hábito. O hábito de dividir o seu tempo com sabedoria, foi o que a gente falou bem no início. O hábito de criar padrões, tá? Crie os seus padrões, porque assim você vai economizar energia mental, tá? Porque você tem padrões definidos. E o terceiro hábito é você viver em tempo real. Então, experimente fazer isso por 25 dias
e depois você pode me contar, tá? Você pode me contar aqui nos comentários ou aqui no YouTube. Eu gostaria de saber se fez alguma diferença, se fez algum sentido na vida de vocês, beleza? Então, para quem está aqui no YouTube, obrigada por atenção. O máximo que eu conseguir a cada domingo, que muitas vezes eu não tiver outras reuniões para fazer, mas assim que eu conseguir, eu vou trazer alguns temas aqui e talvez eu traga também alguns profissionais ali referente à área onde a gente não trata de negócios aqui, beleza? Obrigada por atenção de vocês. Por enquanto, é isso. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana. Que você possa desenvolver novos hábitos aí para 2021 e que vocês possam ter muito sucesso. Obrigada por atenção e até mais. Tchau, tchau.